E pois é, galera, a coisa começou a esquentar porque nós tivemos o segundo final de semana de Superman e os números estão aí pra gente conferir. E nesta semana aqui, né, esse vídeo está sendo gravado e postado na segunda-feira, nessa semana nós temos a estreia de Quarteto Fantástico. E aí, será que a bilheteria de Superman está boa ou não? Vamos analisar e também discutir, será que Quarteto Fantástico vai impactar negativamente na bilheteria de Superman? Será que Quarteto vai fazer uma bilheteria melhor? Vamos falar sobre tudo isso, inclusive analisando um artigo muito legal lá da Variety, falando sobre os números, né, e também fazendo as comparações. E claro, a gente vai aqui analisar, reagir, eu vou deixar as minhas opiniões e já aproveita para você comentar a sua opinião e também o que você acha a respeito desses vídeos, tá bom? Analisando artigos, analisando as notícias, para eu saber que vocês estão gostando e trazer mais conteúdo, é claro, para te deixar informado e para deixar a minha opinião e também trocar essa ideia com vocês, né? Ouvir a sua opinião, no caso, ler a sua opinião nos comentários, para a gente manter essa nossa conversa, beleza? Vamos falar desse assunto quente, mas antes um recado muito importante, presta atenção. Você, assim como eu, ama ler quadrinhos, mas às vezes não sabe onde comprar e também às vezes não encontra os melhores preços? Então você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Uma loja virtual de quadrinhos com mais de 10 anos no mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto. Além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$ 90 e para os outros estados do Brasil acima de 150. E por causa da parceria da Excelsior Comic Shop aqui com Conversa de Nerd, usando o cupom Conversa de Nerd 10, vocês garantem 10% de desconto na primeira compra. Então eu vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado para você acessar e conferir. Galera, tem uma variedade incrível. Acesse agora e já garanta os seus 10% de desconto na primeira compra e adquira os seus quadrinhos, os seus heróis favoritos da Marvel, da DC e também de outras editoras. O link tá aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveita! E valeu Excelsior Comic Shop pela parceria. E agora que você já recebeu essa mensagem muito importante para aproveitar a nossa parceria, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Antes de nós analisarmos aqui o artigo propriamente dito da Variety, né, falando inclusive desses 57 milhões domésticos, ou seja, lá nos Estados Unidos, e também várias outras informações, vamos analisar aqui o site Box Office Mojo, que é um dos melhores sobre essa questão de bilheterias, tá bom? Eu sei que tem outros sites também que também trazem os números, mas eu gosto sempre de conferir esse daqui. Os números são confiáveis e esses dados aqui servem de base para tantos outros sites e canais fazerem os seus conteúdos, né, para analisarem as bilheterias. Então vamos lá. A bilheteria doméstica, então, lá nos Estados Unidos, somando, né, desde o período da estreia de Superman, está em 235 milhões, né, um pouco mais ali, mas vamos deixar com esse número aqui, 235 milhões. É um número muito bom, tá bom? Muito bom mesmo. O filme custou 225 milhões, esse é o orçamento divulgado. Então esse aqui é um número muito legal, inclusive, como a gente viu até aqui, na Variety, né, já falando ali, que fez 57 milhões. E depois eles também vão pontuar que esse é um número que está dentro da normalidade e é um bom sinal para o filme, tá bom? E aí, internacionalmente, olha que legal, pessoal. Nós nos aproximamos ali, nós, né, entre aspas, né, mas a gente se aproxima de um salto de quase 100 milhões, porque a gente teve lá no primeiro final de semana, 95 milhões internacionais e agora a gente está com 171 milhões. Então a gente tem ali um salto bem interessante, somando ao todo 171 milhões internacionalmente. Algumas pessoas estão pontuando que esse não é um número tão bom para uma bilheteria internacional, mas ao meu ver, esse filme ainda vai fazer muito mais aqui no Brasil e também ao redor do mundo. Porque nós temos a questão do boca a boca, né, pessoal? E por mais que eu sei que tem várias polêmicas aí, várias coisas que a gente tem discutido, no geral, o filme tá sendo muito bem recebido e a galera tá falando muito bem. Então esse número aqui, eu acredito que passa os 200 milhões internacionais tranquilamente, tá bom? Somando então, né, como vocês já viram aí, 406 milhões, pessoal. E esse aqui é um número bem legal. Por quê? No primeiro final de semana a gente teve 217 milhões de reais. Foi uma ótima abertura total para o Superman. A abertura doméstica foi também mais de 125 milhões e esse número também foi excelente. E inclusive já indicava o que aconteceu de fato, que foi justamente a bilheteria doméstica ser maior do que a internacional, o que é muito interessante, até também por se tratar do Superman, né, esse símbolo americano e tudo mais. Então, os números aqui estão muito bons e a gente pode considerar que de um final de semana para o outro, Superman
praticamente dobrou, né, esse número. Ele tinha lá 217 e agora fechou com 406 milhões, né, quase 407. E é importante mencionar, pessoal, que na semana passada o Superman também bateu os recordes nessa questão de dias da semana, dias úteis, né, e não no final de semana. As bilheterias de segunda, terça, quarta e quinta foram excelentes para o filme. Por isso, inclusive, que a bilheteria doméstica está indo tão bem, porque as pessoas estão indo durante a semana. E eu acredito que isso também vai acontecer nessa semana aqui, tá bom? Então, assim, ao meu ver, é um ótimo resultado. O que pega é a questão do Quarteto Fantástico. Porque embora, num geral, né, pelo que eu tenho visto, o hype para Quarteto não esteja tão forte e tão grande quanto o hype de Superman, que a gente viu, a gente acompanhou, as primeiras impressões do filme estão boas, tá bom? Eu vi pouca coisa porque eu quero evitar spoilers. A Marvel já fez o favor, né, de liberar um spoiler, um spot de TV. Eu nem vou falar, caso você não tenha visto, mas revelaram um detalhe importante da história, enfim. Mas eu sei que as primeiras impressões estão boas, a galera tá gostando. Então, a gente pode esperar que Quarteto Fantástico vai fazer uma boa bilheteria nesse primeiro final de semana. Só que aí tem uma questão e eu quero que você comente a sua opinião, pessoal. Eu acho que nesse primeiro final de semana, pessoal, final de semana de estreia de Quarteto Fantástico, só vai assistir, lógico, né? Não são números definitivos e fatais aqui, mas como que eu imagino essa situação? A galera que vai assistir no final de semana de estreia é a galera que já assistiu o Superman também no final de semana de estreia, que é o público mais fã, né, o público quadrinheiro e que está animado para ver essa produção, né? A galera estava animada para assistir Superman, a produção da DC, e também está animada para assistir, ou pelo menos por obrigação, né, porque é um filme de super-herói, vai assistir também o Quarteto Fantástico. Agora, o público que tem que escolher entre um filme e outro, e ainda pensando na galera que não assistiu Superman, pessoal, eu acho de verdade que o pessoal vai priorizar Superman. Então eu tô achando que a estreia do Quarteto Fantástico não vai ser tão boa, embora com o passar das semanas a gente possa ver esse número crescendo e ele fazendo mais bilheteria. Só que eu ainda acho que não foi uma boa estratégia da Marvel. Pode ser que esse vídeo envelheça muito mal nessa semana, eu posso retornar aqui na semana que vem falando uma coisa completamente diferente, mas a impressão que eu tenho, e eu sempre falei isso, é que a Marvel tinha que ter lançado o Quarteto Fantástico numa outra época, tá? E não agora, porque eu acho que competir com o Superman vai ficar um pouco difícil, pelo menos no início. Então eu acho que vai ser uma coisa meio que parecida. Superman vai fazer a sua bilheteria nesse 1 mês e pouco em cartaz, e o Quarteto Fantástico vai fazer basicamente a mesma coisa, só que com 2 semanas de diferença, porque é justamente a diferença que eles têm na data de lançamento, né? Superman lançou e 2 semanas depois o Quarteto Fantástico está lançando. Mas eu acredito então que por causa disso, nesse primeiro final de semana da estreia do Quarteto, Superman, não que Superman vai ter uma bilheteria maior que a do Quarteto, só que a bilheteria do Quarteto não vai ser tão boa assim, porque, como eu falei, a galera que ainda não assistiu o Superman e vai no cinema no final de semana vai optar por assistir o Superman e talvez o Quarteto Fantástico lá na frente. Ou pode ser que realmente assista, mas vai priorizar o Superman. Eu tenho essa impressão, posso estar errado? Sim, mas essa aqui é a minha impressão, tá bom? Eu acho que a competição vai ser bem interessante e eu acho que os filmes vão acabar fechando com mais ou menos a mesma bilheteria, como a gente já vem falando. Eu sei que eu gosto de fazer aquela provocação, aquela treta. Eu estava, né, no caso, mais hypado para Superman do que para Quarteto, embora eu goste muito da equipe nos quadrinhos, por causa dos materiais promocionais, né, enfim, dos trailers e tudo mais. Quarteto Fantástico não tá me chamando tanto a atenção na questão da história. Esteticamente o filme tá maravilhoso, parece estar maravilhoso, né? Mas enfim, embora eu goste sim de fazer essa provocação, eu vou assistir aos 2 filmes e eu torço para que os filmes vão bem, né, pessoal? Porque a gente é nerd, a gente gosta desse assunto, gosta desse conteúdo, então a minha torcida é sempre para que o filme faça uma boa bilheteria. Vamos ver como que vai ser, mas essas aqui são as minhas impressões. Vamos agora conferir o que a Variety falou. E é importante notar que o título desse artigo já crava que Superman continua em primeiro lugar lá nos Estados Unidos com 57 milhões de dólares. Ou seja, pessoal, tá indo muito bem, só que eles exploram mais aqui à frente. Em seu segundo fim de semana de estreia, Superman arrecadou 57,3 milhões em 4.774 cinemas, uma queda de 54% em relação à estreia de 125 milhões. Após fortes vendas nos dias úteis, a aventura em quadrinhos da Warner Bros. Arrecadou 236 milhões nos Estados Unidos e 406 milhões globalmente.
Eu sei que os personagens são diferentes, né? Os momentos dos dois universos são diferentes, mas a gente precisa lembrar que a Marvel foi muito mal, tanto com Capitão América de Admirável Mundo Novo, quanto com Thunderbolts, embora Thunderbolts seja um filme legal, mas é aquela questão da falta de confiança no público, né, da credibilidade e tudo mais, como a gente já conversou aqui nesse canal. E olha esse comentário que interessante, uma queda de 54% no fim de semana é indicativo de um mercado que está acolhendo o filme. Como eu falei, né, o marketing boca a boca está indo muito bem, a galera está indo assistir, foi assistir no final de semana e também foi durante a semana nos dias úteis. O comentário é do analista sênior da Comscore, o Paul, e esse sobrenome é esquisito pra caramba aqui, Dergaraberian, enfim. O estúdio precisa do aclamado Superman para continuar voando alto durante a competitiva temporada de filmes de verão, né? Além do Quarteto Fantástico, ainda tem Jurassic World. Julho é uma doideira por causa das férias de verão lá nos Estados Unidos. Especialmente porque faltam poucos dias para a aventura culinária da Marvel e da Disney, o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Coloquei aqui a tradução automática do site, vamos ver o que ele quis dizer com culinária, pessoal. Eu entendi o que aconteceu, pessoal. Foi um erro de digitação, ó. Eles escreveram Comic Cook ao invés de Comic Book, né? Uma aventura de comic book, de quadrinhos, né? HQ, quadrinhos em inglês, a gente fala comic book, né? Um livro em quadrinhos, enfim. Comic book, eles colocaram Comic Cook e aí o bonitão do tradutor, né, traduziu como aventura culinária. Olha só como é importante você estar ligado no inglês. Que eu lembro aqui mais uma vez, né, caso você não saiba, eu sou professor de inglês, hein? Depois me manda um direct, meu Instagram tá lá, se você quiser aprender, tem alguns horários disponíveis aí, não tô divulgando muito porque minha agenda tá cheia, mas a gente pode conversar e a gente pode chegar numa condição especial para você e também de acordo com a sua disponibilidade. Mas enfim, só um parênteses aqui. Além de recuperar o orçamento de produção de 225 milhões, Superman pretende lançar uma nova fase de filmes de super-heróis para o DC Studios, de propriedade da Warner Bros. Bom, essa questão dos 225 milhões, eles já recuperaram facilmente. E também como o Pablício lá do Quatro Coisas sempre fala, né, o Pablo Peixoto, um salve. Pessoal, esses filmes se pagam também com merchandising, né? Então se você pegar toda a questão de merchandising, né, de licenciamento do filme do Superman, com certeza ele já se pagou facilmente. Mas é muito importante ter uma boa bilheteria, né? Não só esses custos de merchandising, porque indica que as pessoas querem ir assistir esse tipo de conteúdo, e não só do Superman, mas do universo de si, né? Por isso que eu até falei, a gente tem momentos muito diferentes entre a Marvel e a DC. É importante a gente pontuar isso, tá bom? Olha lá, 2 spin-offs interligados, né, conectados com o universo Supergirl e Clayface, também conhecido como Cara de Barro, serão lançados em 2026 com um novo filme da Mulher Maravilha em produção. Então, o cenário tá positivo, tem Quarteto Fantástico aí no meio, mas eu já falei o que eu acho que vai acontecer. E aqui o artigo também vai discorrer a respeito de outras bilheterias, né, pessoal? Mas não é o nosso foco aqui, a gente tá realmente falando de Superman e Quarteto Fantástico. E o comentário final que eles fazem é muito interessante, que este fim de semana é um descanso entre as duas grandes estreias de super-heróis, né? Como a gente já falou aqui, Superman e Quarteto, com um hiato ali de 2 semanas. A programação atual nos cinemas é forte, com uma ampla seleção de grandes títulos, incluindo super-heróis, ação, monstros, terror e animação, porque tem também, eu sei que vocês fizeram no verão passado e tudo mais, né? Tem um público que prefere assistir esse tipo de filme ao invés de super-herói. Então a competição tá muito grande, né? Os filmes, como eu falei, em julho, realmente chamam muito a atenção e os estúdios apostam pesado nesse mês de férias lá nos Estados Unidos. Mas é claro, né, ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, as pessoas também vão conferir, vão assistir. Eu já assisti o Superman, curti pra caramba, tem vários conteúdos aqui no canal a respeito disso, e Quarteto Fantástico eu também vou conferir. E no sábado vai ter vídeo com spoilers, tá bom? Fique ligado e eu vou também depois trazer as análises das bilheterias. Se você curtiu esse vídeo aqui, pessoal, lendo uma notícia, comentando com vocês, analisando, é muito importante que você comente aí embaixo, que você deixe o seu like para saber que vocês estão gostando, para eu continuar trazendo, tá bom? Preciso saber o que vocês gostam, o que vocês querem assistir, para eu continuar trazendo, além dos outros conteúdos que eu já sei que vocês curtem aqui, dos meus reacts, comentários, polêmicas e tudo mais. E ainda dessa leva de notícias, o Kevin Feige, né, o chefão da Marvel Studios, deu uma entrevista e revelou várias coisas sobre o futuro do CM, muitas coisas interessantes e muitas coisas que a gente já estava falando que ia acontecer, a gente sempre comentou aqui nesse canal. Então eu também vou analisar com vocês essa entrevista dele, tá bom? Fiquem ligados, ative o sininho de notificações, se não é inscrito, se inscreva, né? Para de perder tempo e fique aqui nesse canal para você sempre ter conteúdo nerd de qualidade. E por enquanto é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.